Olá, pessoal! Como uma das ideias da Jacob Silva é sempre pensar no empreendedor, né? É sempre trazer soluções para o empreendedor, nós decidimos fazer esse bate-papo aqui, né, Natália? Sim. Sobre a dificuldade de empreender no Brasil e sobre a dificuldade que às vezes vem dentro da gente mesmo, que é o nosso medo, né? Que é a Nossa nossa insegurança. insegurança, né? E eu começo esse papo perguntando para a Natália, né? Ela que é minha sócia na Jacob Silva. Natália, o que você enfrentou de dificuldade até chegar a Jacob Silva, né? Que é um dos projetos que mais deu certo até agora na sua carreira de Sim. empreendedora e na minha também, né? Então eu queria saber quais foram as suas dificuldades que você enfrentou e o que você pode compartilhar com o pessoal. Com certeza. Olá, gente, tudo bem? A primeira grande dificuldade, eu acho que é a necessidade da reforma íntima, né? Você precisa aprender a ter mais autocontrole em relação às suas emoções e às suas expectativas. Muitas vezes, a gente espera que aquilo que a gente está fazendo vai dar um grande resultado de cara e muitas vezes não é assim que acontece, né? Então, você tem que saber administrar as suas expectativas, as suas ansiedades, né? E também ser gentil consigo, né? Porque às vezes a gente erra. E nós somos as pessoas que mais nos massacramos. A gente se julga muito pior do que os outros nos julgam, né? Então acaba que você precisa ter muito amor próprio e falar assim, calma, tenha paciência com você, você está aprendendo, você vai errar muito, né? E antes de você acertar, você vai errar muito. E o quanto antes você errar, vai ser mais fácil de você conseguir corrigir os seus erros ali e melhorar o seu trabalho. Com certeza. E eu acho que também empreender, me corrija se eu estiver errado, Natália, mas eu acho que você tem o mesmo pensamento que eu. Empreender é persistir. Sim. E é acreditar em você acima de tudo. Com certeza. Eu mesmo tive muitas dificuldades de empreender, tentei empreender algumas vezes, mas por medo eu acabei desistindo no meio do caminho. Porque eu ficava com medo de arriscar. Mas você tem que criar dentro de você essa mentalidade. Olha, eu acredito em mim, eu acredito no meu projeto. Você tem que ser a pessoa que mais acredita em você. Com Porque certeza. lá fora tem muita gente para te criticar, né, Natália? Se você sofreu críticas assim ao longo do seu empreendedorismo? Muitas críticas desde a primeira vez que eu comecei a empreender. Antes de ter um escritório de contabilidade, apesar de ter trabalhado muitos anos na área, eu trabalhei com confeitaria um tempo, que eu adoro fazer comida, pensei que assim, poderia dar certo. Só que também tive muitos desafios e fui muito criticada. A primeira grande crítica que eu sofri das pessoas foi, mas por que você que tem uma carreira, né, no meio corporativo de tantos anos, quer empreender num ramo como esse, né? Eu achava que o fato de eu gostar de assistir MasterChef e gostar de fazer comida era o que era fundamental para que eu tivesse ali um empreendimento. E quando esse negócio começou a criar mais assim notoriedade, começou a dar mais certo, infelizmente miou. Porque eu tinha uma outra sócia, ela também não estava tão motivada assim, e querendo ou não, ela cuidava muito mais dessa parte de execução e eu cuidava muito mais da parte administrativa, acabou não indo para frente. Hoje eu e ela empreendemos em áreas diferentes, ela na área de terapia e eu na minha área de contabilidade, a velha e boa área de finanças que eu trabalho há tanto tempo. As críticas, elas vêm, gente, e a maioria das críticas, elas não vêm diretamente para você. Elas muitas vezes vêm através de uma piada, de um colega de trabalho, de alguém da sua família que faz uma crítica, e é normal. E muitas vezes as pessoas não estão te criticando porque elas querem ver o seu mal. Às vezes até querem, mas muitas vezes elas têm medo de você quebrar a cara. Ainda mais se a gente for pensar num país que a escola, né, a educação, ela não te incentiva a ter o seu próprio negócio, né? Toda a formação escolar, ela não te ajuda a ter o próprio negócio. Ela é uma formação escolar voltada para você ser funcionário, seja da iniciativa privada ou seja de órgão público. Eu queria que você falasse, Bruno, hoje, já que você já empreende há um tempo, o que você percebe de mudanças em você, de quando você começou a empreender para agora?
Bom, eu acho que, principalmente depois que a gente fundou a Jacob Silva, o que mais mudou em mim é conseguir filtrar as críticas. Porque, assim, eu acho que toda crítica, ela é muito importante. Até aquelas críticas que talvez não sirvam para você. Porque o que acontece? A crítica, ela te dá o poder de você rever dentro de você, se você concorda com aquilo ou não. Então, assim, a crítica, ela é muito importante e ela é um ponto crucial para o empreendedorismo. Eu acho que a gente tem, sim, que aprender a ouvir crítica, aprender a ouvir reclamação, tá? Porque a reclamação também, ela é muito importante. Porque o que acontece? Todo mundo erra, né? E você pode melhorar. Empreender é persistir, mas toda vez que você tiver que voltar lá atrás e refazer toda a sua ideia, seu projeto, você vai desenvolver um produto melhor. Você vai entregar também um serviço melhor. Então, assim, eu vejo que na minha construção como empreendedor, porque eu acho que empreender também é uma construção, você não aprende com o seu primeiro negócio, tá? Eu acredito que é muito raro você ver um empreendedor que já deu certo já de cara no primeiro negócio. Sim, tá? A grande maioria não dá certo. Isso. E o que eu mais acho bacana de ser empreendedor é justamente isso, de reconstruir, tá? De se flexibilizar, de aceitar as críticas, de revisar aquilo dentro de você, se condiz com o que você pensa ou não. E eu acho que esse é um ponto muito bom e é um ponto muito gratificante do empreendedorismo, sabe? Com certeza. Porque eu acho que o empreendedorismo, ele começa a ser uma paixão para você. Porque às vezes você vai para casa, depois que você saiu do trabalho, quando você está na parte de operações, e isso sempre acontece. Você vai empreender, no começo você tem que estar nas operações. Você tem que estar no comercial, você tem que estar nas operações para você ir melhorando, para você ir entendendo do seu negócio, para você ir sentindo do seu cliente, para você sentir como é que está a recepção do seu produto ou do seu serviço, né? Na parte comercial mesmo, uma campanha de marketing, você revisa a campanha de marketing, você reposta a campanha de marketing. É muito trabalhoso quando você abre um negócio, principalmente quando ele está no início. Mas é muito gratificante, porque é um aprendizado constante. Empreender é um aprendizado constante e uma reconstrução interna todo dia. Com certeza, sem dúvida. E você tem que estar ciente, né, que essa construção, mesmo que você chegue ao ponto da sua empresa, né, da curva de maturação ali da sua empresa atingir um patamar bacana, mesmo assim ainda vão ter coisas que você vai precisar lapidar, né? E nunca para. Mesmo que você tenha 50, 60 anos empreendendo, você ainda vai ter coisas a aprender, porque está tudo mudando, gente. A tecnologia, ela aproximou todo mundo, né? Então, muitas vezes, às vezes uma empresa que não se preocupava tanto com o consumidor final, em dar um bom atendimento para ele, ela conseguia se manter muito tempo no mercado por ter uma boa propaganda. Hoje em dia, já não é assim mais. Hoje, há 30 anos atrás, você lembra das propagandas aí que a Xuxa fazia passando Monange? Muita gente comprou Monange achando que a Xuxa usava Monange. Se fosse hoje em dia, talvez não daria certo. Porque as pessoas já têm uma proximidade maior com a internet, já conseguem ver que a fulana não usa Monange, ou que a Beltrana que está falando que o produto é bom, mas ela não tem um comportamento no dia a dia dela, ela só fez aquela propaganda para ganhar dinheiro. Hoje as pessoas têm essa crítica. Antigamente as pessoas não tinham essa observação. Eu até falo que era muito mais fácil vender na época do panfleto amarelo, né? Que não tinha um papel preto com as letras amarelas. Sim. Que entregavam pra gente está entregando a nossa idade agora, inclusive, mas a gente é dessa época, né? Sim. E o bacana também de você ter essa flexibilidade no empreendedorismo é você se adaptar às mudanças de mercado. Olha o que aconteceu agora no nosso mundo, que foi a pandemia. O nosso mercado, né, em todos os sentidos, ele mudou muito, principalmente na questão de aumentar os deliveries, acelerou muito a questão do e-commerce, enfim, eu acredito que todos os mercados tiveram uma variação, né? Uma variação que ela veio para ficar, porque isso mudou o padrão de consumo das pessoas, sim, seja na parte de serviços, seja na parte de produtos, né? Então, essa mudança de padrões, ela tem que ser acompanhada muito bem. E o empreendedor, ele tem que estar ligado, né? Sempre atento a essas mudanças do mercado,
Porque senão o mercado acaba te engolindo. Se você não tiver apto ali a melhorar, a criar uma nova metodologia de venda, a saber como é que você vai falar com o seu público e a ser meio um psicólogo também, né? Porque você tem que ter ali um relacionamento com o seu cliente. Esse relacionamento é o que vai influenciar na vida útil do cliente, o tempo que ele vai ser seu cliente. Por quanto tempo eu consigo vender um produto ou um serviço para aquela pessoa? Às vezes vai depender do que você consegue oferecer, ou vai depender também do seu relacionamento, né? Relacionamento é muito importante, gente, principalmente no mundo globalizado, a gente está na internet. Então, se você trata uma pessoa mal, você pode ser filmado, isso pode ser divulgado. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o seu comportamento diário ali, como que você vai tratar as pessoas, seja seu funcionário ou seja seu cliente final. E eu acho que ter uma capacidade, né, de resiliência muito grande. Sim, eu concordo com isso também. E bom humor, gente, porque é difícil. Na verdade, assim, o tratamento com as pessoas é sempre difícil, né? Porque não é fácil você descobrir o que agrada o outro. Sim. Né? E assim, e essa questão de agradar também puxa um outro tema, que é a pesquisa de mercado, que é a pesquisa do seu cliente, né? Então, assim, é muito importante você estar sempre observando como que está a receptividade do seu serviço, do seu produto, né? É muito interessante você tirar um minutinho do tempo ali da empresa, enquanto você está na empresa, e perguntar ao seu cliente como é que está, né? Ouvir o seu cliente. Você pode ter certeza, Natália, que ouvir o cliente e ouvir o mercado, o que eles têm para falar de você, te traz um ganho que é assim excepcional, porque é onde você vai poder, né, fazer os ajustes necessários. Exatamente. E assim, eu acredito que, para mim, a palavra que define empreendedorismo se chama flexibilidade. Com certeza. Adaptabilidade. Adaptabilidade. É isso, gente. A gente tem que adaptar aos diferentes cenários, porque a gente sabe que a estabilidade, ela não é aquilo que falaram pra gente que era. Não é bem assim uma coisa assim tão que existe. Uma vez eu vi uma palestra do Carlos Wizard, perguntaram pra ele o que é mais importante, quais são as 3 coisas mais importantes de um negócio. Aí ele falou venda, venda e venda. Então, tipo assim, vender, ter um comercial forte é a coisa mais importante para o empreendedor. E como que você vai vender se você não tiver flexibilidade e adaptabilidade? Porque às vezes você vai vender um produto para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, que precisa daquele produto, mas precisa. Outras vezes você vai vender o seu serviço para alguém que já foi te procurar e essa pessoa tem uma bagagem muito grande. O cliente hoje em dia, ele não é o cliente ingênuo de 30 anos atrás que acredita em tudo que você fala. O cliente hoje em dia, ele pesquisa para saber se aquilo que você está falando faz sentido ou não. E outra coisa também que o cliente de hoje tem muito de diferente do cliente de antigamente, é que hoje, se você vende um produto que não entrega aquilo que é oferecido para o cliente, o cliente, o que ele vai fazer? Ele vai direto nas redes sociais reclamar do seu produto. Entendeu? Então, assim, é muito importante, você tem que ter muita ciência do seu produto, do seu serviço, para quem você entrega, porque isso é uma prática hoje, assim, é bom por um lado e ruim por outro, né? É bom porque, às vezes, o consumidor antigamente ele era lesado de alguma forma e não tinha onde reclamar, e é bom porque a gente como consumidor, porque a gente também, além de empreendedor, é consumidor, a gente como consumidor também, a gente tem esse poder na mão, essa ferramenta, né? De divulgar o que acontece, o que acontece na sua vida, a reclamação de um produto, e é muito prático isso, né, em termos de justiça, em termos de consumo, né? Com certeza. E aí, Natália, alguma pergunta para mim? Eu tenho mais uma pergunta para você. Hoje, se você pudesse falar para uma pessoa de 18 anos que quer começar a empreender, qual seria o seu maior conselho para essa pessoa? Bom, primeiro eu ia falar para ela que ela deveria achar o ramo de paixão dela mesmo. Com 18 anos, eu acredito que a pessoa ela ainda não sabe o que é a paixão dela.
sabe? Eu acho que eu construí, aí eu falo por mim, né? É claro que eu vejo aí alguns empreendedores muito novos, 16, 17, 18 anos, e que dão super certo na carreira. E assim, eu fico impressionado. Eu falo assim, olha, acho muito legal, queria ter isso para mim. Eu desenvolvi esse lado de empreendedor já um pouco mais tarde, mas eu acho que o empreendedor de hoje, ele tem muito mais ferramentas de pesquisa para ver o que ele quer empreender, a ideia dele. Ele tem muito mais fonte de estudo do que a gente quando entrou na faculdade. Com certeza. E uma outra mentalidade, né? Porque hoje o empreendedorismo, quem está na internet, está vendo ali muita gente nova, uma galera muito forte ali de digital influencer empreendendo. Há 15 anos atrás, quando a gente saiu do ensino médio, não tinha tanto isso, né? Era mais assim, você tem que sair do ensino médio, fazer um vestibular, ter uma graduação e ter uma profissão. Antigamente era muito focado assim, você só vai ter uma vida estável, uma carreira profissional se você fizer faculdade. Sim, era muito isso. Eu acho que é importantíssimo fazer faculdade, tá? Porque a faculdade ensina coisas que ajuda bastante, eu acho, assim, em qualquer área. Porque qualquer ensino, mesmo que você não utilize ele é um ensino. Sim. E ele te traz algum valor, algum benefício, né? Para mim, ao meu ver, o maior benefício que a faculdade me trouxe foi relacionamento com pessoas. Mas por eu gostar muito de estudar sozinha, mas eu tenho essa facilidade, muita gente não tem. Muita gente precisa estar ali com o professor acompanhando. Mas, de qualquer modo, seja por relacionamento, seja por um conhecimento que você adquire, a universidade é um ambiente muito produtivo e que te leva a conhecer muitas pessoas e aprender e evoluir e crescer, né? Porque quando você entra na faculdade com 17 anos e quando você sai, há uma diferença gigantesca, principalmente se você ali, paralelamente à faculdade, já está trabalhando, né? O trabalho, sim, sem dúvida, é um ambiente que amadurece as pessoas, claro, e prepara as pessoas para as adversidades da vida. E empreender, gente, é sempre encontrar obstáculos. É como você está jogando um videogame que você tem sempre que pular de fases. Sempre vai ser uma coisa mais difícil. Aquele desafio do ano passado agora não é desafio, mas existe um novo desafio que o ano que vem vai deixar de ser desafio, mas novos desafios irão surgir à medida que o negócio continua a existir. Uma das coisas que eu acho que a faculdade se refletiu muito em mim e se reflete até hoje foi minha capacidade de pesquisa, minha capacidade de aprendizagem. Isso é incrível, realmente, sabe? Sem dúvida. Isso eu acho que a gente não aprende em nenhum lugar, a não ser na faculdade, mesmo sem que você dúvida. Resolveu empreender sem a faculdade. Eu acho que essa parte ficou muito forte em mim. E o que eu mais penso assim, que olha, o que a faculdade trouxe para mim foi isso. E eu acredito também que a faculdade me ensinou a entender quais campos eu gostaria de atuar e como que eu planejaria a minha carreira, sabe? Porque é complicado dizer, mas assim, desde que eu comecei a minha faculdade, eu planejei a minha carreira, sabe? Até os meus 30 anos. Eu também planejei a minha carreira. E aí, quando eu terminei, que eu segui tudo que estava no meu plano de carreira, eu comecei a ficar assim, e agora? O que eu vou fazer? Sabe? Sim. E eu passei uns 2 anos da minha vida trabalhando por trabalhar, porque eu já tinha conquistado tudo que estava no meu plano de vida lá atrás. Então, o que eu fiz? Eu comecei a repensar. O que eu quero, né? O que eu vou fazer além daquilo? E aí foi onde surgiu o empreendedorismo, né? Aí eu empreendi uma vez, eu tive uma empresa de sapatos femininos, né? Uma marca de sapatos femininos. E aí, na época, eu não estava com condições financeiras para renovar o estoque, e que foi assim, bem no início, e eu estava meio que arriscando, e eu tinha um contrato que me solicitava atenção exclusiva, né? Um contrato de consultoria numa empresa grande aqui em Goiânia, e que esse contrato me pedia exclusividade de trabalho. Aí eu me vi... eu opto pelo dinheiro ou eu opto pela paixão e a ideia é que vai dar certo o meu negócio? Eu tive que optar pelo dinheiro na época, porque eu estava precisando, né? Então, eu deixei a empresa com meu sócio na época, e aí ele resolveu depois só finalizar o estoque nosso mesmo e encerrar as atividades. Aí depois eu
empreendi na área de consultoria, que eu presto consultoria até hoje, né? E até o momento que eu encontrei a Natália e a gente decidiu abrir a Jacob Silva juntos. A nossa conversa inicial não era para abrir um escritório, era para trabalhar com cursos online, né? Que era uma das coisas que a Natália estava estudando na época. E aí, dessa conversa inicial dos cursos online da Natália, a gente tirou a ideia do escritório, né? E acabou que essa ideia nossa inicial dos cursos se transformou em uma ideia secundária do escritório. É uma das ideias que a gente está pondo em prática. A gente ainda não vai falar disso, porque a gente pretende fazer uma divulgação para vocês em breve, né? Mas vai ser o diferencial da Jacob Silva, que é o que a gente sempre teve de ideia desde o começo, né? E eu acho que a gente aprendeu muito, né, nesse tempo de Jacob Silva aí. Eu acho que a gente aprendeu e está aprendendo ainda, porque embora a gente sempre foi da nossa área, contabilidade, consultoria e tudo mais, a gente não tinha um escritório, e é uma pegada diferente, né? É uma pegada completamente diferente de você ser funcionário de uma multinacional. Eu também trabalhei muito tempo em empresas grandes, é completamente diferente, porque não é só ir lá e fazer o trabalho técnico, né? Você tem que pensar no marketing, na venda, na gestão de funcionários, no material de apoio que você tem, né? Nos seus clientes, em honorário e tudo. E as duas experiências que nós tivemos empreendendo antes, com certeza nos ajudaram e nos ajuda a empreender com o escritório de contabilidade. Até porque a nossa visão hoje sobre a contabilidade, a gente tem um olhar técnico, mas a gente também tem um olhar empreendedor. A gente também enxerga e o olhar como cliente, né? Também. E o olhar como cliente. Como a gente também já foi cliente de outros escritórios de contabilidade, né? Então acho que a gente tem aí as três visões, né? As três esferas. Então é super bacana, Natália. A gente tá, acho que eu estou tão feliz com o trabalho da Jacob, né, assim, nesse empreendedorismo, essa última etapa, principalmente pelo tanto que a gente aprendeu, né, Natália? Sim, juntos e separadamente, né? Sim, a evolução, gente, ela é constante. Se você começou um negócio com um amigo e você tá com uma energia e ele tá com outra, vocês precisam alinhar as energias, né? Vocês precisam estar os dois ali com muito gás para fazer crescer, cada um trabalhando mais ali a sua área de maior desenvolvimento, de maior habilidade. Tem coisas do escritório que eu cuido que o Bruno nem se interfere nisso, coisas que o Bruno cuida que eu não interfiro nisso, porque a gente confia um no trabalho do outro e a gente confia um no outro. É muito importante ter uma boa relação, gente. Você vai brigar com o seu sócio? Vai. Você vai se estressar com o seu sócio? É claro que vai, gente. Mas se você souber ter maturidade para... É um relacionamento, né? Claro. Mesmo que não seja um relacionamento amoroso, tem as DRs, tem tudo mais ali que precisa ser sempre ali ajustado. Principalmente esperar, né, o tempo do outro. Sim, exatamente. Tá, o outro tá estressado, espera um minuto, depois você fala de novo. Exato. Espera aí, fala assim, vamos tomar um café? Né? Toma um café bem forte, porque aí dá ou toma um suco, de maracujá. Um suco de maracujá, talvez. Mas isso que a Natália falou, com certeza, é muito importante. Você vai brigar? Vai. Você vai, o importante é estar alinhado, né? E ouvir, porque sempre o outro tem uma ideia diferente da sua. Então, e eles duas cabeças juntos pensam melhor do que um isolado. Com certeza. Então, assim, se os dois, um não concordou, aí você tem que parar e pensar, né? Ah, eu vou abrir mão disso? Será que isso tem tanto impacto? Não. Uma coisa que é bacana da nossa relação é que quando eu não concordo com aquilo, eu falo por que eu não concordo. Eu falo assim, Natália, eu não gostei disso porque eu achei isso, isso e isso pode dar um impacto nisso, nisso e nisso. E a Natália da mesma forma, né? E eu acho que dos pontos que você tem que ter de relação também com o sócio, com seu sócio, é essa. De ter o alinhamento, né? Que vocês vão ter pensamentos diferentes. E é isso que é interessante. Porque se você tiver uma ideia própria e sozinha, você não tem com quem trocar ideia e informação, né? E eu prezo muito por isso, por ter a possibilidade de trocar ideia, informação e falar tudo. Eu sempre falo para a Natália, eu vou dizer tudo para você que eu penso. Porque eu preciso dizer, aí depois resolver a gente resolve. Sim, é muito
importante ter essa transparência, gente. Eu já vi, infelizmente, muitas relações ali de amizade acabar porque as pessoas não conseguiram ser sinceras umas com as outras. E é importante ser sincero, saber o que não está gostando, o que está gostando, o que quer melhorar, o que cada um quer fazer para esse negócio crescer. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Pessoal, essa é a ideia inicial do bate-papo com o empreendedor, tá? E a gente pretende trazer novos temas de empreendedorismo aqui para vocês, mais ou menos nesse formato, né? Trocar essa ideia Sim. nesse formato, a gente acha super interessante, pode ter algo a agregar para vocês, né? Com certeza. Compartilhar um pouco da nossa experiência como empreendedor, tá E certo? se você é empreendedor e gostou desse vídeo, encaminhe para mais amigos seus empreendedores também, né? Converse com seu sócio, use essa experiência nossa para te ajudar aí a crescer seu negócio. Com Até certeza. mais, gente. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção.